Olá, estamos começando mais um Unicultura. Vamos iniciar uma nova fase, um programa diferente com 2 quadros, um de entrevistas e reportagens e outro de curiosidades. Vamos conversar com pessoas, trazer histórias interessantes e vamos mostrar muito de Brusque e das pessoas que fazem dessa cidade uma cidade melhor. E no outro quadro, o quadro de curiosidades, nós vamos falar sobre questões particulares relativas ao tema em discussão da semana. Nesse mês de maio, nós vamos falar sobre os Anjos do Peito, uma instituição destinada e dedicada a atender as mães e gestantes que estão para dar à luz e dando todo o apoio que essas mães precisam de forma totalmente gratuita. Quando eu estava grávida, eu me aproximei da instituição. Daí eu fiz um curso aqui com a Bia, que é doula. Depois ela me acompanhou no parto também, onde ela explicava todas as etapas do parto. Veio eu e o pai do Léo, Então pra gente foi muito importante saber como que aconteceria o parto, que é o maior medo, do parto normal, assim. Então ela explica todas as fases do parto e tudo mais. Após, a gente também teve uma palestra com a Angelina sobre amamentação, que também foi muito importante. Daí ela explica tudo certinho sobre o leite, então daí não dá aquele desespero quando o bebê nasce, tá sendo suficiente ou não, a gente já tem uma segurança maior. E após, a gente continuou vindo fazendo acompanhamento do peso do Léo e também do seio em si. Eu fiz tratamento a laser aqui com elas, para ajudar na cicatrização, nos machucadinhos que dá no começo. E continua até hoje. O Léo tá com 3 meses. Que legal. E a gente tá aqui. É muito bom saber, assim, que tem todo esse acompanhamento pré, ao parto anterior. E agora, então, ao longo desses 3 meses que eles estão te dando apoio. Isso. E o Léo tá super saudável, Tá. Amamenta muito bem, se alimenta muito bem. Obrigada, tá? Nada. Luísa. A gente vai conversar com a Angelina, que é a atual diretora aqui do Anjos do Peito. E ela vai contar pra gente um pouco de toda essa atividade, de como é desenvolvido o atendimento às mães que estão num processo de amamentação. Obrigada por ter recebido a gente, Angelina. Conta pra gente então um pouquinho dessa história. Você já começou a relatar pra mim que é um trabalho que se iniciou mais ou menos em 2007, é isso? Na realidade foi em 99. Em 99 eu trabalhei numa clínica onde atendia bebês, e fazia o teste do pezinho, e lá que eu percebi que a maioria das mães, principalmente nos primeiros dias, tinham dificuldade na alimentação. Então essa dificuldade, o que era? Peito empedrado, dor ao amamentar, o bebê não conseguia mamar, pegar esse peito, já vinham com mamadeiras de outro leite junto. Então me deu um clique em querer ajudar essas mães, E comecei a ajudar essas mães lá na clínica onde eu trabalhava, E depois comecei a dizer, se quiser eu vou na tua casa. Comecei indo de porta em porta, atendendo as mães, não tinha horário, não tinha dia, era sábado, domingo, feriado à noite, Eu tinha uma mala dentro do meu carro, assim, que era só para quando precisasse ficar por lá na casa da pessoa, ficava, Então assim foram alguns anos de eu atendendo as mães a domicílio, E em 2007 teve uma situação interessante que eu fui trabalhar na rede pública, E lá apareceu um bebê que ela criou uma intolerância à fórmula do leite artificial, E a mãe dessa criança, ela percebeu assim que deu um leite da vizinha dela, leite materno, que a menina ficou bem. Então ela veio me procurar para a gente ajudar a relactar essa bebê no peito, mas foi meio que impossível, porque já tinha 3 meses, o bebê estava muito debilitado, Então a gente optou em coletar leite humano para dar para esse bebê. Aí começamos a campanha de doação de leite para a Thalita, Olha só. E aí houve uma mobilização bem social, de todo mundo queria doar leite, Até mulheres que já nem tinham filhos, queriam estimular o peito para dar leite para essa criança, E começamos a campanha aí falei com o Banco de Leite de Blumenau, ele aceitou pasteurizar esse leite. Então esse bebê essa criança ficou 6 meses tomando só leite humano de outras mães, E a partir disso
né, a gente continuou coletando leite ainda e outras crianças que vinham aparecendo assim que tinham necessidade de ganhar leite humano, assim que a mãe deles, a gente começou a ajudar essas mães na amamentação e ao mesmo tempo já fornecia leite pasteurizado para até esse bebê aprender a mamar no peito da mãe, né? E aí só que a gente viu assim que era muita demanda de procurando a gente para, né, para esse tipo de serviço. A gente viu a necessidade e justamente assim nos horários que o setor público estava fechado, né? Então a gente optou em abrir um espaço onde que pudesse estar aberto 24 horas, está disponível 24 horas para a hora que a minha mãe precisasse. Onde que veio a ideia de em novembro de 2010 a gente abrir o Instituto Catarinense Anjos do Peito. E já são mais de 12 anos, né? 12 anos, né? E vários processos, vários atendimentos, vocês chegam a ter catalogado quantas mães? Sim, lá na época a gente assim, eram poucos, digamos assim, era 5 ou 6 por semana, talvez, ou no máximo 10. Agora são 5 ou 6 por dia, né? Até às vezes mais, assim, porque aqui na sede, né? Mas a gente tem assim uma equipe, nós somos em 10 profissionais, 10 voluntárias, digamos assim, né? E essas 10 voluntárias, 5 só atendem a domicílio, só ficam na sua casa, no seu trabalho e atendem as mães quando necessitam domicílio, né? E 5 aqui na instituição. E então a gente atende, não tem horário, né? A gente está disponível na hora que a pessoa necessita, né? Então, de repente, assim, essa pessoa precisa hoje às 8 da noite, a gente vai ajudar ela às 8 da noite, né? Então, a gente procura se adequar ao horário que a pessoa possa, né, vir, a receber essa ajuda, né? Ou a gente vai até ela. Quando a gente não consegue ir, a gente fica ali online, faz uma videochamada, vai orientando online até ter acesso a nós ou nós acesso a ela, né? São várias formas de se comunicar, né? Isso, né? A gente não deixa na mão, a gente não deixa em vão, em vácuo, né? Eu percebi que tem vários tipos de atendimento, né? Doula, pelo que você me contou anteriormente, e outros tantos atendimentos. Sim. A princípio, o trabalho do Anjo do Peito era ajudar essas mães. Depois a gente viu assim que, por exemplo, um bebê que nasce bem, nasce de um bom parto, um parto tranquilo, né? Essa mãe está segura. Então, normalmente eu percebi assim que a maioria dos bebês que nascem de parto natural, de um parto tranquilo, não tem dificuldade na alimentação. Então a gente, vamos então ajudar essa mãe a ter um bom nascimento, esse bebê, para que ela não precise tanto da nossa ajuda, né? E a natureza é muito sábia, né? A gente que tem que aprender a entender a natureza, né? E então agora a gente oferece serviços de doula, né? Queríamos nós ter recursos financeiros para essa doula poder dar uma assistência durante o trabalho de parto no hospital, mas infelizmente isso onera muito, né? Não temos caixa para isso, né? Mas a gente assim, a doula vai orientando em grupo, orienta individual, depois faz um aplicativo ali no celular, faz um plano de parto, vai pelo WhatsApp, vai ajudando, orientando, vem aqui, que vem, né, para tirar mais algumas dúvidas, né, e vai orientando o casal, a gestante, para quando for lá na hora de entrar em trabalho de parto, né, ou está lá na casa dela já entrando em trabalho de parto, né, a doula já vai lá e já dá uma assistência. Então, tem esse trabalho ali. Outra coisa que a gente faz, assim, o que a gente vê a domicílio. Então as mães, né, saem do hospital, já saem assim meio insegura, às vezes assim ganhou alta, mas não sabe, né, o que fazer, né? Porque ali dentro, né, numa instituição está tudo bem, mas chega em casa, e agora? O que eu faço com essa criança? Está chorando, é fome, o que é? Não está pegando, né? Então a gente já vai lá a domicílio. Então a gente espera assim, já liga, chegou em casa, já liga para eu ver qual é a voluntária que vai conseguir te ajudar. E também a gente vê também a parte social agora. E agora essa parte de coletar leite a gente encerrou ano passado, né? Então agora substituiu a parte de coleta de leite por assistência social. Então a gente arrecada roupinhas, alimentos, né? E as famílias carentes, a gente vai na casa assistir uma mãe na amamentação, a gente vê que ela tem outro tipo de carência, né? Não só da amamentação. E aí a gente já fornece roupinhas, às vezes fraldas, às vezes até alimentos também, né? Para a família. Você falou desse apoio que o Anjos do Peito presta à comunidade,
mas para sua manutenção ele também precisa da contribuição da população. Isso. Quem gostaria de participar, contribuir com Anjos do Peito, ele pode procurar, essa pessoa pode procurar a instituição? Olha, precisamos de ajuda assim, de voluntários, né? Então, pode ser um voluntário por um dia, voluntário nos pedágios pra gente, voluntário por uma vez por mês, por semana, né? Não, mas eu não posso, não tenho tempo. Então pode fazer um Pix, né? Nós temos Pix, pode fazer qualquer valor, nesse mês eu vou dar um pouquinho. Fizemos rifas online, né? Tem também, além dos aluguéis da Bombas, também a gente vende alguns produtos. Então, uma pessoa quer ajudar, eu tenho uma empresa, eu tenho um comércio, posso fazer um troco solidário, uma caixinha lá do Anjo do Peito para ajudar, né? Ou fazer alguma arrecadação, ou fazer algum evento, vou fazer um evento, né, para em prol do Anjo do Peito, né? Então tem várias maneiras, como voluntário, auxílio, né? Como financeiramente, ou ajudando em alguma coisa. Sim, um trabalho tão bonito. Isso. E a participação da comunidade é importante. E agora a gente está aqui com a Stephanie, que vai contar pra gente um pouquinho dessa fase antes do parto, né? Que é interessante a gente saber que o Anjos do Peito também oferece suporte para a mãe que ainda está no processo de gestação. Stephanie, conta pra gente como tem sido todo esse acompanhamento, né? É um acompanhamento, imagino eu, que acaba te relaxando enquanto mãe, te prepara para o parto, sabes que depois, né, a hora que o Gabriel vier ao mundo, você também vai ter um suporte. Como é a tua relação com Anjos do Peito hoje? Então, eu conheci a Bia, que é uma das voluntárias aqui do Anjos do Peito pelo Instagram. Ela fez um post que ia ter um curso sobre trabalho de parto aqui. Eu disse, eu quero ir, né? Então, ela me adicionou no Instagram, a gente começou a conversar. E aí eu vim até esse curso de trabalho de parto. Aí depois ela me mandou, vai ter um sobre amamentação. Aí eu vim também, fiz os dois. Eu tô sempre em contato com ela, a gente sempre troca uma ideia ou outra. Sobre as minhas dúvidas também, que no decorrer da gestação a gente tem, né? Muitas dúvidas e elas sempre são maravilhosas. Sim. Elas me colocaram num grupo também das mães dos bebês que nasceram esse ano ou que vão nascer. Então tem todas as mães de 2023, todo mundo troca uma ideia. Todo mundo conversa, né? Compartilha suas dúvidas, Sim. né? Os seus anseios e os seus sucessos enquanto mãe também, né? Imagino eu. Que é muito importante. Eu acho que é bem importante a gente deixar claro que é todo um trabalho gratuito, né? Que Anjos do Peito oferece para a população e que o foco ele está muito pautado na orientação mesmo, no preparo de mães e acompanhamento dos bebês. Isso mesmo, que é o mais importante, porque dúvidas, medos e inseguranças a gente tem muita coisa misturada, assim. Sim. E é muito importante o acompanhamento delas, assim. Não tenho palavras para agradecer, para relatar, porque é muito bom mesmo. A gente viu, né, todo o cuidado que foi dado nesse preparo, né? Sim. As massagens, né? A própria pintura de boas-vindas para o Gabriel. Eu acho que é um cuidado bem interessante mesmo. Né? Diferencial, né? E é aqui na nossa cidade, em Brusque, né? Que bom, Stephanie. Que tenha um finalzinho de gestação ótimo, né? E que o Gabriel venha com muita saúde. Com certeza. Obrigada por ter conversado com a gente. Eu que agradeço. Agora a gente está aqui com a Bia, que é a doula e atende aqui, né? É voluntária aqui no Anjos do Peito. Isso. E ela vai explicar um pouquinho pra gente de como é o dia a dia da doula, quais os atendimentos,
como é que se relaciona com as mães, né? Explica pra gente um pouco, então. A palavra doula vem do grego, significa mulher que serve, né? Então esse é o nosso trabalho aqui, esse é o nosso foco aqui no Anjos do Peito e é o foco do trabalho da doula, né? É servir as mulheres, independente da via de parto que elas forem ter, mas servir durante a gestação, sanando dúvidas, preparando elas para a maternidade, para o parto e para o pós-parto, para o puerpério, que é tão importante, né? E para a amamentação. E me ocorreu algo agora. São tantos partos, né? Serve tantas gestantes, conversa e lida com tantas mães, tantas crianças. E você é mãe também, né? Sua mãe tem 3 filhos. E como é reviver a maternidade a cada novo atendimento? Eu acho que cada nascimento, aqui cada bebê é único, né? Independente da condição financeira, de onde veio, de como essa mulher chegou até nós, cada ser humano é único e cada parto é único. E a gente com certeza revive a maternidade em cada ser que nasce. A emoção é a mesma. Com todas as mulheres com as quais a gente conversou hoje, a gente percebe que existe muito afeto, né, em todas as relações, seja a Luíse com o Léo, a Stephanie que está à espera do Gabriel e também vocês que são voluntárias e que desempenham e desenvolvem esse trabalho tão lindo, né? Uma mulher, eu costumo dizer que ela nunca esquece como ela foi tratada durante a gestação dela, durante o parto e durante a amamentação, durante o puerpério. Uma mulher jamais pode viver 90 anos, se tu perguntar para uma senhorinha, ela vai saber como foram os partos dela e como ela se sentiu. Então, para nós é muito importante que seja feito com amor, porque para alguns profissionais talvez seja mais né? Mas a gente não pode ter essa visão. É o bebê deles, é o único, né? Só existe o Gabriel para a mãe dele. Então, assim, com certeza é feito com muito amor aqui, independente, como eu disse, da condição financeira, por isso é um trabalho voluntário. Por isso para nós é tão importante, porque toda vida é válida, né? E é muito bonito mesmo. Muito obrigada, tá, por ter De conversado, nada, por ter recebido a gente aqui no Anjos do Peito. De nada. E a gente agradece muito em nome da Unifeb, da TV Uni, a participação e disponibilidade de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui filmando nosso dia a dia. É um trabalho feito com muito amor. Muito obrigada, viu? Olá pessoal, estamos agora no quadro de curiosidades do programa Unicultura. Maio é o mês das mães, mas é também o mês de incentivo internacional à doação de leite materno, conhecido como Maio Branco. São inúmeras as campanhas de estados, municípios e entidades que estimulam esse gesto de amor e respeito à vida das crianças. Aqui nós temos uma campanha da Associação Brasileira de Aleitamento Materno, uma campanha de doação de leite materno do governo do estado do Ceará, de Juiz de Fora, de Ourinhos, São Paulo, e de Sanharó, em Pernambuco. Há 40 anos já é consenso na pediatria a importância do aleitamento materno até pelo menos 6 meses de idade, de modo a garantir o pleno desenvolvimento e saúde dos bebês. No entanto, diversas circunstâncias podem prejudicar essa disponibilidade e oferta de quantidade adequada desse alimento tão importante para as crianças. Esse é um problema que a arqueologia identificou já ser ancestral na história humana, né? Podemos ver nesses dispositivos de chifres feitos com adaptadores bucais, né, para os bebês poderem tomar um alimento complementar. Ou como outros jarros da Idade do Bronze, feitos de argila, em que os próprios jarros têm formatos de animais, como são mais lúdicos, né, para as crianças interagirem com eles. O uso desses recipientes acarretava até o século XIX cerca de 1/3 de mortes entre bebês, sobretudo por conta da falta de higiene adequada dessas mamadeiras. E como era comum que as mulheres casassem muito novas e tivessem os seus filhos muito cedo, o problema de amamentação dessas meninas era muito recorrente. E na Europa passou-se a adotar o expediente de usar amas de leite, mulheres maduras e que já tendo seus vários filhos, tivessem mais disponibilidade deste alimento. Ocorre que no Brasil e Portugal, essa relação com as amas de leite, por serem países escravagistas, afastava a relação das pessoas com o trabalho manual. Era mais nobre não ter esse trabalho manual. E a amamentação passou a ser associada com essa realidade.
Então as camadas mais enobrecidas, mais abastadas da sociedade, recorriam a essas amas de leite por conta do status, né, social que isso acabava acarretando. Não era um serviço muito barato para outras camadas da sociedade. E como eram países escravagistas, adotou-se o trabalho escravo nesta função também. As amas de leite foram muito importantes para a alimentação dos jovens filhos da elite brasileira. No século XIX, com o processo de esterilização das mamadeiras avançando, passou-se a se preocupar com a qualidade dos alimentos complementares dados às crianças. E a partir de 1860 passou-se a desenvolver alimentos que faziam essa complementaridade, né? Feitos a partir de leite de vaca, farinha de malte, farinha de trigo e bicarbonato de potássio. Esse processo deu origem a uma poderosa indústria alimentícia internacional, sediada em grande parte nos Estados Unidos. Em 2018, uma resolução da ONU pretendia estimular os países a desenvolver políticas de amamentação em suas comunidades. Essa resolução foi boicotada e combatida pelos Estados Unidos, muito se diz, em função de tentar defender a sua indústria de fórmula infantil. Paradoxalmente, em 2022, essa mesma indústria teve um escândalo quando um processo mal feito de fabricação da fórmula levou 2 bebês à morte nesse mesmo país. No Brasil, associações brasileiras e internacionais começaram a agir, então, a partir desse acontecimento, para levar as pessoas à conscientização de que a amamentação infantil, o leite humano, é o melhor alimento para a criança, pelo menos até os 6 meses de idade. Em países com populações empobrecidas significativas, é importante as campanhas de aleitamento materno em função do acesso a essas fórmulas infantis serem muito dispendiosas para essas populações. Então, inúmeras campanhas de amamentação, sobretudo em agosto, né, conhecido como agosto dourado, estimulam e conscientizam as pessoas sobre o valor deste alimento para os bebês. É por isso que é importante o trabalho feito aqui em Brusque pelas Anjos do Peito. É um trabalho que leva as pessoas à conscientização dessa realidade e ao estímulo a esse gesto de amor das mães para com seus bebês, e também para conscientizar a sociedade de que isso é importante ser feito independente de onde aconteça. Pesquisas recentes de 2017 mostram que o Brasil é um dos países em que a sociedade mais faz críticas ao aleitamento materno público. Embora em outras sociedades, como a chinesa, as mães tenham mais censura a fazer a amamentação em público, no Brasil, por conta de uma cultura sexista, acaba sendo esse gesto acaba sendo coibido, reprimido ou criticado por muitas pessoas na sociedade, e que precisamos conscientizá-las da importância da amamentação infantil para o desenvolvimento adequado e saudável de nossas crianças. Queremos agradecer às voluntárias do Anjos do Peito, localizada aqui na Rua Zambuja 789. Esse é um trabalho muito bacana dessas mulheres. Sim, foi bem legal, né, Francisco, mostrar isso para a comunidade. E esse foi mais um Unicultura. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima.